volta à nossa escola dominical, na terceira parte de nossa aula sobre oração. Estamos estudando hoje sobre a vontade de Deus. Eu falei no primeiro bloco que essa vontade de Deus parece que vai afunilando, não é? Começa vontade na criação, são muitos seres, muitos itens da criação. Vontade na igreja, a gente já está por ali, até que chega a vontade para nós, vontade para você e a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus na criação, como vocês veem que a criação responde à vontade de Deus? A criação, os animais, as montanhas, os mares, vocês acham que a criação, excetuando o homem, tá? Vocês acham que a criação é obediente à vontade de Deus? A gente. As montanhas continuam altas, né? A areia da praia continua na praia, não é? O que não está no seu lugar porque o homem tirou. Inclusive agora com o pré-sal, né? O homem não tinha nada que fazer, o Brasil, ir buscar o que está ali guardado, a história da humanidade e trazer para a superfície da terra fogo, né? E poluição. Já estava lá guardadinho. Pois bem, os pássaros continuam cantando, as flores continuam perfumando, desabrochando. É interessante isso, né? Os homens dizem que os homens têm reflexos e os animais têm instintos. E esses instintos nos animais, que não detêm, segundo os estudiosos, a inteligência que nós detemos, faz com que esses animais reproduzam os seus cantos, no caso dos pássaros, os seus hábitos, ao longo das suas gerações. Então, é tão perfeita a sujeição à vontade de Deus pela criação, que às vezes eu até imagino que, quando a coisa está muito complicada em algum lugar, e com a humanidade, que em algum momento parece que quem vai para o céu são as montanhas, né? Porque são tão obedientes, e os pássaros, o sol nasce de manhã, eles já estão louvando a Deus, eles vão até o último dia assim. E a gente que tem a inteligência, às vezes o nosso maior obstáculo é esse, que a gente pensa. E o pensamento pode atrapalhar a vontade de Deus. Mas na criação não. E na igreja, a vontade de Deus na igreja? A Bíblia diz que faz uma divisão para fins de entendimento do nosso papel e também para fins didáticos, pedagógicos, que Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja, portanto, é o corpo. Logo, a vontade de Deus em relação à igreja está com Cristo, não é? Tire-se Jesus de uma igreja e ela passará a ser uma coisa muito esquisita, um corpo sem cabeça, informe, né? Do ponto de vista da direção, do senso crítico, do rumo espiritual, uma igreja sem buscar a Deus verdadeiramente é uma igreja acéfala, espiritualmente, né? Mas nós sabemos biblicamente que, apesar de todos os nossos defeitos enquanto igreja, Jesus tem uma igreja, nós somos essa igreja, é a noiva do Cordeiro que Jesus vem buscar. E a vontade de Deus vai se estreitando mais e chega a nós individualmente. É quando o senso do coletivo diminui e se torna bem individual. Parece que eu estou lendo lá, acho que é Ezequiel 18, ou Jeremias, acho que é Ezequiel, que fala sobre a responsabilidade pessoal, né? Diz que é individual a responsabilidade. Muito bem. Marcela, você tem algo a dizer ou a perguntar sobre esse tópico? Aqui, assim, eu achei bem interessante no início que fala: a busca contínua da vontade de Deus revela um crente mais amadurecido e produz orações eficazes. Eu acredito, né, o que eu vivo é que quanto mais a gente ora, mais a gente está próximo de Deus. Então, a gente começa a entender a vontade de Deus e a gente vai amadurecendo.
as coisas que a gente vê errado, as batalhas, a gente vai ficando forte e não cai, né? Então, se você deixa de orar, como o senhor disse, é uma responsabilidade pessoal. Se a gente deixa de orar, a gente mesmo vai morrendo, né? Então, eu acho que essa questão de responsabilidade pessoal na oração é o que faz a gente caminhar e conseguir a salvação e ir para frente. Ir para frente. Que bom, que bom. A vontade para você é o que nós individualmente devemos buscar em Deus e através da oração, como colocou a Marcela, de modo que a gente possa desenvolver a nossa vida com Deus. À medida que a gente vai vendo as orações serem respondidas e recebendo direção do Senhor, então a gente vai avançando e vamos para frente. Gente, nós terminamos o programa de hoje, mas temos um encontro na próxima semana. Até lá.